Nós estamos meditando nos pilares da nossa fé, não nossa, fé da Escritura. Eu sempre tenho trazido, às vezes, alguns esclarecimentos em relação ao porquê que nós estamos estudando uma confissão de fé. Afinal, não é somente a Bíblia a nossa única regra de fé e de prática, sim. A confissão é uma forma de podermos compreender a Bíblia. A confissão não é sagrada. Sagrada é a palavra de Deus. Mas ela nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Nós somos cristãos. Mas quantos não se dizem cristãos hoje? Até espíritas se dizem cristãos. Evangélicos e católicos romanos se dizem cristãos. Nós somos cristãos, mas não somos católicos romanos. Diferentemente do catolicismo, nós cremos só na Escritura, nós cremos só na graça, nós cremos só na fé, nós cremos só em Cristo, nós cremos que tudo deve ser feito para a honra e glória de Deus. Isso nos diverge claramente do catolicismo. Nós somos evangélicos. Mas hoje, muitos evangélicos sequer têm aquilo que define o seu nome, que é o Evangelho. Nós somos evangélicos, mas não os evangélicos, ou muitos dos evangélicos de hoje. Nós, obviamente, não somos donos da verdade, não somos uma seita. Uma seita se diz, ela é a única detentora da verdade. E é só olharmos para a confissão que nós adotamos, que tem 300 anos, nós não inventamos nada. Nós cremos como vários cristãos em todo o mundo, em toda a história. Nós adotamos uma confissão para fazer claras distinções do catolicismo romano e especialmente de muitos evangélicos hoje. Para você ter uma ideia, a confissão que nós adotamos, que é uma confissão batista de 1689, ela nem sequer considerava sobre os pentecostais, porque os pentecostais surgem 200 anos depois. Não havia pentecostalismo naquela época. Então não era necessário que fosse tratado. Se o Senhor permitir, nós vamos ao final da confissão, se nós não formos antes, ou o Senhor não voltar antes, que talvez demore um pouco de tempo, nós vamos tratar sobre pentecostalismo, sobre neopentecostalismo. Nós adotamos uma antiga confissão porque nós queríamos deixar claro que nós não temos nenhuma novidade. Nada de novo, como os evangélicos de hoje querem dizer. Novas doutrinas, novos apóstolos, novos ensinos, novas práticas, novas liturgias, novos estilos de louvor, novos tudo. Nós não temos nenhuma novidade, porque a Bíblia já foi encerrada há 2000 anos. A confissão é batista, mas para nós isso não importa. Não importa. Nós cremos e a adotamos porque cremos que ela é a mais fiel à Escritura. E dentro disso nós estamos meditando sobre Deus. Eu estava vendo alguns comentários, alguém disse, esse negócio de trindade surgiu no paganismo. Não, você está totalmente enganado, surgiu na Bíblia a palavra de Deus. Mas pessoas que não têm revelação do Espírito não creem nessa verdade. Mas nós cremos porque temos o Espírito e temos a Bíblia inspirada pelo Espírito que nos diz que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira claríssima. E agora nós entramos aqui em um segundo parágrafo da confissão. Nós temos andado de maneira devagar, lenta, para meditar em cada um desses atributos de Deus, e nós temos
visto que ainda que creiamos nos atributos, nessas verdades, nós não os compreendemos totalmente porque eles se referem a Deus. Imagina um ser humano querer conhecer plenamente Deus, é impossível. Mesmo que nós nunca tivéssemos pecado, nós jamais conheceríamos a Deus plenamente. Que dirá então maculados pelo pecado. E aqui então nós retomamos, eu vou ler esse segundo parágrafo, e eu espero que você acompanhe comigo, e depois nós vamos andar um pouquinho. Diz assim sobre o nosso Deus, o que nós cremos sobre o nosso Deus: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Ele tem toda a glória, toda a bondade e bem-aventurança. Somente Deus é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez. Nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas e para elas, e sobre elas, a sua própria glória. Por isso que somente a Deus a glória. Ele, Deus, somente é a fonte de toda existência. De quem? De Deus, através de Deus e para Deus são todas as coisas. Tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas e para elas e sobre elas tudo o que agrada a Deus. Nunca o homem é o centro, como muitos hoje, no meio evangélico, querem fazer. Todas as coisas estão abertas e manifestas perante Ele, ou seja, Deus sabe absolutamente tudo. Tudo é tudo. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de maneira que para Ele, para Deus, nada é contingente ou incerto. Ele, Deus, é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras, em todos os seus mandamentos. A Ele, a Deus, são devidos da parte de anjos e de homens toda adoração, todo serviço e toda obediência, que como criaturas, eles devem ao Criador, e tudo mais que Ele se agrade em requerer de suas criaturas. Aqui tem várias verdades sobre Deus, profundas, para nós compreendermos totalmente. E eu estava meditando sobre esta parte da confissão, e hoje nós vamos tratar só dessa primeira sentença, é de que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. O que isso significa? O que significa que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. E quando você vê ali naqueles pequenos números ali, eles indicam uma referência, um texto bíblico que fundamenta aquela declaração, aquela frase. O texto bíblico que fundamenta esta verdade de que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida está em João, capítulo 5, versículo 26. João 5, 26. Vou projetar os textos, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor, não deixe de fazê-lo. Porque assim como o Pai tem em si mesmo a vida, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus está falando do Deus Pai e dele, o Deus Filho. Só que a gente tem a Trindade, ou pelo menos dois, mas ninguém diz que Deus é dois. A passagem que nós lemos aqui, o contexto dela, é que Jesus, ele cura um homem que é paralítico faz 38 anos. A cura é de verdade, não é essa que a gente vê hoje. Eu estava com uma dor aqui e sarou agora, depois que o apóstolo orou. Não, é um paralítico, 38 anos, nenhum homem poderia curá-lo. Mas Jesus é Deus, ele cura.
Então Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda, se fôssemos ver lá a passagem. Os religiosos judeus começam então a perseguir Jesus, no versículo 16 da passagem. E o verso que nós estamos lendo aqui é o Senhor Jesus falando para os religiosos que ele tem a vida assim como Deus, o Pai, tem. Mostrando então, que nós vamos ver um texto que mostra isso de maneira clara, que Deus é o autor da vida. Os judeus sabem disso. Os judeus sabiam que quem é o autor de toda a vida, de tudo que tem vida, desde seres espirituais até seres físicos, Deus é o autor. Eles nunca tiveram dúvida disso. E quando eles ouvem que Jesus está dizendo que o Deus Pai tem a vida em si mesmo, ele dá a ele esse poder, então ele está falando, você é igual a Deus então? É exatamente isso. E Jesus acabou de dizer isso, por quê? Porque ele acabou de mostrar o poder dele em curar um homem paralítico. Assim como ele mostrou em outro momento em ressuscitar um morto. Então ele está dizendo, eu tenho o poder da vida. O Pai tem, e ele concedeu ao Filho. E aqui, mas espera aí, o Filho não é Deus sempre, sim, mas estamos falando do Deus homem. O Deus Filho sempre existiu. O Deus Filho em espírito, então, entra na barriga de uma mulher e nasce um Deus, ali Deus homem. O Deus que se encarna. Então o Deus Pai concedeu ao Filho, o Deus Filho homem, o poder da vida. E ele mostra isso, curando um paralítico, quantas curas ele fez, e ressuscitando mortos como ele fez. E aqui então eu queria que nós pudéssemos abrir um pouco essa verdade de que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, em três bases para nós então compreendermos ou tentarmos compreender. Primeira base ou fundamento é que Deus é eterno e vive desde sempre e para sempre. Desde sempre e para sempre. Eternidade. O que é eternidade? Eternidade não tem começo nem fim. Como nós entendemos isso? Não entendemos, nós cremos. Mas Deus vive para sempre. Os ateus perguntam, quem criou Deus? Ateus são aquelas pessoas que dizem para as outras que Deus não existe, sabendo elas que Deus existe, elas mentem para elas mesmas. Quem criou Deus? Tá, foi Deus que criou o universo, mas quem criou Deus? O conceito de Deus já é explícito em dizer que Deus é um ser que não foi criado, é Deus. Qualquer pessoa simples pode entender isso. Quando se fala de Deus, está falando do ser todo-poderoso que criou todas as coisas, e que está claro então que Deus não foi criado. Deus não começou a existir, Deus é. Por isso que nós vemos na palavra o próprio Deus falando a Moisés e o Senhor Jesus falando que Ele é, eu sou. Mas que resposta, eu sou? É porque, como é que eu vou definir tempo se eu sou fora do tempo? Então eu sou. Eu sou há 1 zilhão de anos atrás, eu sou daqui a 2 zilhões de anos lá na frente. Eu sou eterno. Ele é e ele vive para sempre. Deus, portanto, não foi criado como o resto de tudo que existe. E a palavra de Deus, nós já tratamos desse texto, Salmo 90, versículo 2, nós já passamos por esse texto algumas vezes na confissão. E aqui é o Espírito Santo dirigindo o salmista para definir para nós algo que nós não compreendemos. Diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Você fala, do começo ao fim? Opa, então tem um começo, tem um fim. Mas de eternidade a eternidade. Na teologia, às vezes, a gente tenta entender eternidade passada, eternidade futura, mas isso não existe. Eternidade, é sempre, é fora do tempo. E o salmista está dizendo, o Senhor é desde sempre.
Antes dele criar tudo, antes dele criar absolutamente tudo, Deus é. O Salmo 93, um pouco à frente, os versos 1 e 2, diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de seu poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono, o trono de Deus, está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Nós cremos nisso? Nós não entendemos. Por quê? Porque nós estamos dentro do tempo e nós tivemos um começo. Nessa realidade física nós vamos ter um fim. Na realidade espiritual, nunca mais. Mas na realidade física, sim. Então, tudo que a gente tenta entender, a partir dessa mentalidade fechada, nós não conseguimos compreender verdades como essas, mas nós cremos, porque a palavra de Deus diz. Essas verdades, portanto, elas são muito grandes para as nossas mentes. Tudo que veio à existência vem de Deus, é o Criador de tudo o que existe e, portanto, é o Criador da vida. Para seres espirituais, seres físicos. O segundo fundamento é que Deus, então, é a fonte de toda espécie de vida, ou todo tipo de vida. Toda a vida, como eu disse, espiritual, ainda que não tenha corpo, foi criado por Deus. Seres espirituais são seres vivos que têm vontades. Aos seres que permanecem com Deus e aqueles que se rebelaram contra Deus. São seres que vivem para sempre a partir da sua criação. E nós, que também somos seres espirituais, mas que por enquanto estamos confinados a um corpo. Por enquanto. Ele criou os animais. E aqui, eu já comentei algumas vezes, irmãos, especialmente para os jovens aqui, nunca diga que o homem é um animal. A ciência que é contra a palavra de Deus diz que é um animal que evoluiu. Não, nós não somos animais. Gênesis capítulo 1, versos 20, 21 e 24, mostra então que Deus, Ele é o Criador de tudo, é óbvio isso, mas não precisamos respaldar biblicamente. Ele criou todos os seres vivos, os animais. Gênesis 1, 20, 21 e 24. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com todas as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos de toda a terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Aqui estão todos os animais, jeito que Deus fez. Ele disse, não existiam, e a palavra diz que Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Não foi um processo de evolução. Deus disse e as coisas surgiram, seres vivos. É simples assim, não tem nada de metáfora, isso aqui não é simbólico, como por exemplo o Papa quis dizer, e que muitos dizem, não, Deus usou um processo da evolução. Não usou. O processo da evolução é uma mentira ensinada a todo momento, como verdade, é uma grandíssima mentira. Até nós estávamos conversando, irmã Karen, se o Senhor permitir, nós estamos vendo a possibilidade de trazer um irmão, chama Marcus Eberlin. Ele é um químico, PhD na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, um cientista. E eles estão fazendo um levantamento, tem mais de 1000 assinaturas de cientistas, todos doutores em todo o mundo, para dizer que a teoria de Darwin é uma mentira. Ele não precisava disso. Mas aqui a gente tem cientistas, então, dizendo que essa teoria é uma mentira. Mas ela é forçada para que nós tenhamos que engolir essa mentira. Não existe evolução. Deus criou os seres vivos de acordo com as suas espécies, todas elas, seres das águas, seres da terra, Ele disse e tudo se fez. Deus
criou esses seres, obviamente, seres vivos, com vida. Deus também criou o homem. Veja que o homem não é animal. Deus faz questão de definir que a criação dele é diferente. Ele não criou o homem em série, como ele criou todos os animais. Ele disse tudo. Não, o homem é a obra-prima de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós estamos procurando entender essa expressão de que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Como ele disse, como ele criou todos os seres vivos, ele disse tudo surge. Como ele faz o homem, ele, Deus, forma o homem. Nós não sabemos, obviamente, como isso se deu. Nós sabemos, por exemplo, que de acordo com Gênesis, o Senhor estava ali, e Adão e Eva tinham contato com ele, que eles o viam. Nós não sabemos, nós temos textos no Velho Testamento que mostram, às vezes, teofanias, que é uma expressão de que Deus às vezes se manifesta fisicamente, ainda que ele seja espírito. O fato é que o texto é claro em distinguir como Deus criou os animais e como ele cria o homem. Ele cria, ele mesmo forma o homem. E o texto é claro em dizer que Deus fez o homem à sua imagem, Gênesis 1, 27, a sua imagem e semelhança. Ainda que nós não saibamos o que significa essa imagem e semelhança, porque Deus é espírito, o que nós podemos ter com certeza é que, por exemplo, diferentemente dos animais que não pensam, que não raciocinam, ainda que muitos hoje queiram tratar animais como se fossem pessoas. É impressionante como o mundo corrompido quer distorcer tudo da palavra de Deus em todos os níveis. O homem é um ser que pensa, que tem vontade racional. Animais agem, por mais lindos que alguns sejam, por instinto. Por isso, o homem não é um animal, é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. É a criação mais importante de Deus. O texto está dizendo que Deus formou o homem do barro. Nós temos algumas alusões a isso, por exemplo, em Romanos, que Deus fala: quem você para questionar se Deus faz o barro de uma forma, o vaso de uma forma ou de outra, em Romanos 9, por exemplo. Ele sopra, e a palavra soprar, o sopro ali é o Espírito, e naquele barro feito por Deus, Deus sopra vida. E assim então o homem é feito alma vivente, ou um ser vivente. O homem, portanto, é claro, ele tem uma parte física, que todos nós vemos, mas ele tem uma parte que é não física, imaterial ou espiritual. Essa nós não vemos, mas é essa que nós somos, em essência. A ciência pode observar quando aparecem os primeiros passos da vida, e é fantástico isso. Eu tenho aqui uma imagem de um óvulo e o espermatozoide entrando no óvulo. A ciência consegue detectar os primeiros passos da vida. Ela não tem a capacidade de dizer quando começa a vida e de onde vem a vida. A ciência hoje consegue entender o início da vida física de um ser humano, que começa com a fusão de espermatozoide e o óvulo, chamado fecundação. Uma vez que o espermatozoide ingressa no gameta feminino, os núcleos masculino e feminino entram em contato íntimo e replicam seu DNA. Essa união gera uma nova célula chamada zigoto. Essa nova célula possui uma identidade genética própria, diferente da que pertence aos que lhe transmitiram a vida, e a capacidade de regular o seu próprio desenvolvimento, o qual, se não for interrompido, passará por cada um dos estágios de desenvolvimento do ser humano até a sua morte natural. Nós conseguimos detectar fisicamente isso. Mas quando e quem gera a vida, ninguém sabe. Ninguém que nega a Bíblia. Deus gera a vida. Naquele momento, Deus gera vida. É por trás do físico que há, então, a vida, alma e espírito,
ou alma, ou espírito. Nós não somos, portanto, só físico, só isso que nós vemos. E aqui, então, nós tentamos compreender como é que isso se dá. Eu queria trazer aqui duas palavras, uma mais simples, talvez, de como nós tentamos, à luz da Escritura, entender como essa vida é gerada. Há duas compreensões, de acordo com a Escritura, e que nós às vezes tentamos compreender, mas tem as suas limitações. Quando é que a alma é criada? Já que nós não somos físicos, dá para ver, mas e a alma que coordena o corpo? Há uma compreensão, alguns irmãos entendem que Deus, no momento, Ele cria do nada a alma. E alguns vão dizer, chamado então traducionismo, o criacionismo, essa ideia de que Deus cria, e a outra é que Deus capacitou o homem, por meio da seu físico, a então no poder de Deus transmitir, quando há essa fecundação, novas vidas. As duas são complexas para nós entendermos, nós não temos uma resposta clara na Escritura, mas nós cremos que a segunda alternativa, por causa da queda, ela pode nos ajudar mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, Salmo 51, versículo 5, diz que nós somos formados em pecado. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E um pouco à frente, o Salmo 58, 3, diz assim, isso é a respeito dos ímpios, aí são todos nós quando nascemos ímpios. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, diziam-se os mentirosos desde que nasce. Então, por termos nascido em pecado, não é possível que tenhamos sido criado assim por Deus. Por isso, então, esses irmãos entendem, nós não compreendemos, mas eu creio que essa talvez seja, que tenha mais respaldo bíblico a partir disso, é que aquele momento em que a vida é gerada, ainda que seja por Deus, o homem ele já nasce com uma natureza de pecado por causa da queda. É importante nós não esquecermos das nossas limitações em compreendermos isso. Mas há um outro debate entre cristãos. Nós temos então um corpo físico, esse é fácil de detectar. Nós temos uma parte não física, ainda que não possa ser detectada, a palavra de Deus é rica em mostrar. O problema é essa parte que não é material, ela é alma e espírito, ou a alma e o espírito são a mesma coisa? E aqui há duas linhas, uns que dizem, aí a palavra é tricotômico, 3 partes, o homem ele é corpo, alma e espírito. E alguns irmãos vão dizer, não, o homem ele é corpo, alma e espírito. A palavra alma em alguns lugares, em espírito, às vezes elas se confundem, elas são sinônimas. E aqui tem a definição, talvez ajudar um pouquinho a distinção. Tricotômico ou tricotomia, que o homem é em 3 partes, defende que o corpo é o que nos conecta com o mundo físico, esse ninguém tem problema de entender. A alma é a nossa personalidade, é aquilo que nós somos em essência. E o espírito é aquele que nos relaciona a Deus. Por exemplo, quando nós dizemos e citamos Efésios que o homem ele está morto em seus delitos e pecados, mas como ele está morto se ele está vivo? Ele está morto espiritualmente. Quando Deus disse para Adão, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. E Adão morreu fisicamente no dia? Não, ele morreu 900 anos depois. Mas Deus disse, se Deus diz, acontece, o que morreu? Morreu o espírito. Nós podemos ver na palavra de Deus que nós só podemos adorar a Deus em espírito, que Deus é espírito. Então, e a palavra diz, alguns textos mostram então, que há no homem corpo, alma e espírito. Eu creio que essa é uma compreensão melhor, ainda que não tenha todas as respostas, porque às vezes a palavra, especialmente no Velho Testamento, a palavra alma e espírito, elas são a mesma coisa. E a segunda posição é, então, que o corpo todo mundo sabe,
mas que espírito e alma nas Escrituras, e alguns textos aqui, eles significam a mesma coisa. O fato é que o homem, ele é físico e ele tem a sua parte imaterial. Espírito e alma. Se for espírito e alma, o espírito está morto. O homem natural, ele nasce e a alma sua o governa, mas ele não tem relacionamento com Deus, porque o espírito, ele está espiritualmente morto. A parte imaterial existe, alma e espírito, também foi criada por Deus, foi criada sem pecado, mas após a queda, o pecado então é transmitido a todos os seres humanos, com exceção do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é Deus, porque o Senhor Jesus não nasce a partir de um espermatozoide masculino. O nascimento e a geração dele é do Pai, o Espírito Santo gera. Então, Jesus, ainda que homem, é Deus. Então, ele, diferentemente de nós, não tem pecado. Mas o ponto aqui, talvez foi mais especulação do que qualquer outra coisa, né? Ou tentando entender um pouco do que é difícil de entender. O ponto é que Deus é a fonte de toda espécie de vida. E aqui Eliú, um dos amigos de Jó, Jó tinha 3, 4 amigos, Eliú era o menos pior. E então ele vai dizer uma verdade, ele diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Que a ênfase é quem dá vida, quem gera vida, é Deus. Salmo 139, os versículos 13 a 16, é um maravilhoso. Davi está dirigido pelo Espírito Santo, reconhecendo quem o criou. Me impressiona cristãos se professando evolucionistas. É totalmente contraditório. Tu criaste, o salmista falando para Deus, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Lembra que Davi está escrevendo isso há pelo menos 3.000 anos. Ele não tinha condição de ver o que nós temos hoje, tecnologia para ver. Mas é impressionante como o relato da formação, e ele atribui isso a Deus. Vemos, portanto, que mesmo sendo concebido em pecado, o ser humano ainda tem a vida que é dada por Deus. Essa vida é gerada, como o salmista diz, no embrião. E o homem ainda em pecado, nós trazemos a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E aqui então, por isso que nós entendemos que qualquer espécie ou forma de aborto se encaixa no pecado de não matarás. Qualquer forma, o aborto à luz da Escritura nunca é permitido. Por quê? Porque foi Deus que gerou aquela vida. E por mais drásticas que possam ser as circunstâncias, Deus quem gerou aquela vida, nós não temos o direito de tirá-la. Um dos textos que mostram que Deus é não só o autor de toda a vida, mas aquele que governa toda a vida, e nós estamos vendo lá que ele de si, e para ele então tem toda a vida, é o que Paulo vai explicar a alguns pagãos, lá em Atos capítulo 17, versos 24 a 28. Paulo vai no Areópago, um lugar que havia muitos filósofos e também pagãos que adoravam vários deuses. E ele vai ali com a oportunidade para falar do Evangelho. E aí então, o relato dele, que Lucas diz então, escreve em Atos sobre o que acontece ali. E aqui nós vemos algumas verdades sobre aquilo que nós estamos tratando. Vamos procurar ver verso a verso aqui. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há,
é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Lembra, Paulo está ali num lugar onde há vários deuses. Nós já vimos isso, um dos textos atrás da confissão, é que só há um Deus. Ainda que as pessoas chamem qualquer outra coisa de Deus, só existe um Deus. Então ele diz, o Deus que criou tudo, ele não pode estar num santuário, inclusive feito por mãos humanas. E aí ele diz, versículo 25, ele, Deus, não é servido por homens, por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Lembra que nós vimos isso na confissão há pouco? Ele não necessita de nada nem de ninguém, ele criou tudo porque ele quis. Ele não precisava, ele não precisa de adoradores. Deus estava sozinho e decidiu criar o homem, isso é uma bobagem. Porque ele mesmo, e o Deus mesmo, e aí ele explica aquilo que nós estamos vendo, ele mesmo, Deus, dá a todos aqui, a todos os seres viventes, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos. De quem é esse um? De Adão. Para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Você consegue entender isso? Deus estabeleceu tudo, inclusive os tempos anteriormente e os lugares exatos onde o povo que ele estabeleceu, que ele criou, ia habitar. Isso é governo, soberania ou não? Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O que ele está querendo dizer? A criação mostra Deus, ele fala isso, Paulo, em Romanos capítulo 1. Deus pode ser visto na criação, em tudo que ele criou, e o homem pode saber da existência de Deus, mas o homem não quer Deus, ele o troca, como disseram aqui, trocando por deuses falsos. E aí então ele diz, Paulo diz, pois nele vivemos, em Deus nós vivemos, nele nos movemos, na existência dele, e nele existimos. Não há possibilidade de ficar fora da realidade de Deus, da existência de Deus, e isso está implicando também que ele governa tudo. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Pedro, após curar um aleijado de nascença e pregar os judeus em Jerusalém, Atos capítulo 13, versículo 15. Atos 13 e 15, nós estamos vendo que Deus, ele tem em si toda a vida, ele é o autor da vida. Atos capítulo 13, versículo 15, Pedro está falando, e está falando para aqueles judeus, e ele diz o que aqueles judeus fizeram. Vocês mataram o autor da vida, Jesus, o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Lembra que o Pai tem a vida e ele deu ao Filho? É isso aqui. Mataram o autor o homem, Jesus, mas o Pai o ressuscitou, e nós somos testemunhas. E aí então, a terceira e última implicação ou base, é que se Deus é o autor da vida natural, o que diríamos então da vida espiritual? Deus é o autor da vida eterna. Assim como só Deus, isso é tão importante nós entendermos, assim como só Deus pode gerar a vida física, só Deus pode gerar a nova vida. Só Deus pode converter um homem pecador em um filho de Deus. Nenhuma técnica, nenhum homem consegue produzir vida, ainda que algum tempo atrás, alguns cientistas disseram que poderiam produzir vida. E era patético o que aqueles caras fizeram. O homem não tem a capacidade de produzir vida física. Assim como ele não pode produzir a vida física, ele não pode fazer nada para gerar a vida espiritual. Nada. Quando eu falo de vida espiritual, é novo nascimento, a fé em Cristo, conversão, regeneração. E aqui a gente tem uma das bases da palavra, e um dos centros da palavra,
e que vamos deixar tudo aquilo que talvez a gente tentamos entender ali, que nós tentamos entender, mas que não conseguimos. Há coisas que nós não sabemos, que nós não temos clareza, nós vimos algumas delas. Podemos não saber como a soberania de Deus se manifesta no homem, a eleição de Deus se manifesta. Podemos não compreender claramente se as almas são criadas do nada ou se elas são transmitidas. Podemos não ver como o pecado ele é transmitido, mas o fato é que todos nascemos em pecado. Podemos não entender a composição imaterial, se é alma e espírito, ou se alma e espírito são a mesma coisa. A gente pode até não ter clareza nisso, mas a maior necessidade do homem, que é a vida eterna, isso é absolutamente claro em toda a Escritura. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o autor da vida, que é Cristo, e a maior necessidade do homem é Cristo. Isso não tem dúvida. Não há nenhuma dúvida na Escritura em relação a como um homem pode conhecer a Deus, como um homem pode ter a vida com Deus. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. Toda a Escritura mostra um ponto. Nós temos dúvidas, nós não temos resposta para todos, sim, mas isso aqui, essa verdade, ela é claríssima. E aí tem uma implicação, eu e vocês que estamos aqui, cremos nisso. Eu posso não saber essas coisas, na glória, aqueles que creem vão saber, mas nós precisamos, antes de tudo, crer nisso. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quando a Bíblia fala de vida eterna, ela está falando de vida eterna na presença de Deus. Não significa que aqueles que não creem em Cristo vão deixar de existir, não, vão existir eternamente. Mas no inferno, nós não entendemos, mas a Bíblia é clara em dizer isso também, por pior e por mais duro que seja. Nós podemos ler a Bíblia toda, podemos conhecer teologia, soteriologia, escatologia, angelologia e outros dias. Nós podemos argumentar bem sobre a teologia reformada, nosso conhecimento, quantos livros eu leio, o que eu sei a respeito disso, daquilo. Mas se eu não tenho Cristo, eu não tenho a vida. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho a vida. Isso significa que se eu morrer hoje, eu estou para sempre separado de Deus. Nunca mais vai haver chance. Se não tivermos a vida eterna, que é dada por Deus, e que pode ser recebida somente no Filho, a vida eterna é dada por Deus de que forma? Na sua religião, no que você faz, tenta obedecer? Não, é em Cristo. Nada do que nós sabemos vai valer qualquer coisa. Dá para entender que o centro é Cristo? Você pode ler, uma vez já até falei aqui, um rapaz que era ateu, eu li 6 vezes a Bíblia, e daí que você leu 6 vezes? Você pode ler 100, 1 milhão, como aqueles homens que perseguiam a Cristo, conheciam tudo de Bíblia, mas não conheciam Deus, o Cristo da Bíblia. Eles sabiam de teologia. O que importa mais do que tudo é, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o resumo da Bíblia. Esse é o centro da Bíblia. Essa é a mensagem da Bíblia. Você tem o Filho. Você que está sentado aí. Não é? Você está aqui, eu sei que você está aqui. Você crê em Cristo. E como é que eu tenho a vida? Como é que eu tenho o Filho? Dizendo que eu sou evangélico? Dizendo que eu vou numa igreja evangélica? Dizendo que eu leio a Bíblia? Não. Isso é importante? É. Mas isso dá vida? Não. Quem tem o Filho tem a vida. Como é que eu posso ter o Filho? Nós lemos há pouco que nós nascemos em pecado. Lemos, a Bíblia fala.
Tendo nascido em pecado, estamos separados de Deus, porque Deus não tem nada a ver com pecado. Deus é santo, santo separado. Não há nada que nós façamos que possa mudar esse estado. Nada. Mesmo que eu tentasse parar de pecar todos e conseguisse, ninguém consegue, não ia adiantar absolutamente nada. Nesse estado, então, se Deus não fizesse nada, o homem iria justamente para o inferno, porque ele pecou voluntariamente contra Deus, eu e vocês. Mas a Bíblia diz que Deus, em sua graça, amor e misericórdia, amou pecadores. Amou muitos pecadores. Pecadores como eu e vocês. E Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho. Lembra que eu falei que o Filho Jesus não nasce em pecado? Por quê? Porque Ele é Deus. E a palavra diz então que todo aquele que crer em Cristo, ele recebe a vida. Como é que eu faço para crer? Me ensina. Me converta. Não, não posso. Deus é o autor da vida. Deus gera vida. Eu não entendo isso. Eu já ouvi várias vezes, não entendo. Eu tenho dúvida. Diga isso para Deus. Por favor, o fato de você estar aqui não significa nada se você não crê em Cristo. Aqueles que creem em Cristo, em que Deus gera vida, eles vão reconhecer que são pecadores, eles vão reconhecer que eles não podem, mas eles vão reconhecer pela ação do Espírito Santo que Cristo lá naquela cruz levou os seus pecados. O seu sangue derramado nos perdoou dos nossos pecados. E que não somente isso, Cristo não somente morreu por nós, mas a palavra de Deus diz que Ele nos fez morrer. Ele levou o marco, que sua natureza de pecado, o velho homem na cruz. E na sua ressurreição, Ele me deu uma nova vida. Como é que você entende isso? Eu creio. Por quê? Porque Deus é quem faz com que nós creiamos. É Deus que gera, é Deus que leva o entendimento. É Deus quem gera a vida por meio do Filho. Você crê? Eu não sei, fale com Deus. Essa é a sua maior necessidade, a nossa maior necessidade. Quem tem o Filho, Cristo Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.